Assalamu alaikum, boa noite a todos. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Agradecemos a Allah, subhanahu wa ta'ala, pela oportunidade e por mais uma quinta-feira, alhamdulillah por isso, né? Vamos aguardar as pessoas, os irmãos, serem comunicados e irem entrando aos poucos para a gente vivenciar mais uma aula com Sheikh Ahmed, e é sempre uma grande oportunidade de a gente agregar muito conhecimento. Wa alaikum assalam, irmã Sâmia, tudo bem? Como é que está a Foz do Iguaçu? Tudo certo? Espero que estejam bem, família, comunidade, inshallah, viu? A gente sempre tem os irmãos que sempre nos acompanham toda quinta-feira, né? Então a gente já fica ansioso de vê-los entrar. A irmã Sami é uma das pessoas que sempre está conosco. Daqui a pouco entra aqueles que sempre fazem parte do nosso projeto, né? Alhamdulillah. Aí não tem frio, Foz, né? Só um pouquinho. O frio chega, como se diz aqui no sul, o frio chega fracionado aí, né? Louvado seja Deus, o único. Deixa eu ver aqui. Ótimo. A irmã está me ouvindo bem? O som está saindo bem? A irmã sabe me informar quantas pessoas rezam o Salat Jumá ali na mesquita de Foz? A irmã tem... Deixa eu ver a imagem. Parece que deu uma travada aqui. Assalamu alaikum, Fátima, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Mais uma quinta-feira. Alhamdulillah por isso. Tudo bem? Espero que esteja bem, família esteja bem. Vamos aguardar o pessoal entrar para a gente começar de uma forma mais breve possível esse nosso dars, a nossa aula de hoje, né? 100 pessoas? Até pensei que rezava mais, viu? Até pensei que rezava mais. Lembrando que a comunidade árabe em geral, me parece, em Foz do Iguaçu e contando Cidade do Leste, eu acho que passa de 50 mil árabes, né? É uma comunidade muito grande. Se não me falha a memória também, não sou especialista no assunto. O pessoal já está chegando, sejam bem-vindos. Louvado seja Deus pela oportunidade. Queria já cumprimentar os irmãos também, os irmãos muçulmanos, né? Que seja um ano muito benéfico e proveitoso a toda a comunidade muçulmana. Que Allah facilite e que Allah nos traga muito sucesso com a anuência dele nesse ano. Acho que o Sheikh Ahmed já entrou. Técnico na última live. Esperamos que essa vez tudo ocorra bem, inshallah. Hoje deu certo. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Como está? Graças tudo bem? Como estão todos? Alhamdulillah. E o senhor, tudo bem? Alhamdulillah, alhamdulillah. Graças a Deus. O pessoal que está nos acompanhando, 20 mil Foz, boa informação, eu não sabia, irmã Sâmia. Estão ouvindo o Sheikh Ahmed? Está claro, a imagem não está travando. Por favor, nos passem esse feedback agora para a gente poder começar. E eu estava falando hoje à tarde com o Sheikh Ahmed. É importante hoje a gente falar sobre o mês do Muharram, sobre a importância para nós muçulmanos, sobre o que significa
para nós muçulmanos vai ser muito importante esse bate-papo, essa aula que está aberta a todos. Aleikum assalam, Carlos. Você sempre está a tempo, meu querido. Seja bem-vindo. Maria, assalamu alaikum, tudo bem? Tá tudo certo? Que bom que o pessoal já está entrando. Obrigado, Fátima. Que Deus te recompense. Sheikh Ahmed, podemos começar? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa salim. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, todo louvor a Allah, Senhor do Universo. Que a paz e a misericórdia seja com seu mensageiro, seus companheiros e familiares e todos nós muçulmanos até o dia do juízo final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos. Boa noite a todos. Agradeço a Deus Altíssimo seja pela oportunidade, por mais essa grande oportunidade de dividir a tela com o Sheikh Ahmed e aprender muito e a gente acabar compartilhando conhecimento com todos os irmãos, tá? A aula não é fechada para público muçulmano, é uma live aberta ao público e esperamos que todos vocês participem e qualquer dúvida, qualquer colocação, qualquer questionamento, você pode comentar, como também você pode enviar aqui no privado para nós. Inshallah serão respondidas. Sheikh Ahmed, ótima noite de quinta-feira. Que Deus recompense o seu tempo que o Senhor nos proporciona também. E vamos falar um pouquinho sobre o mês de Muharram, sobre esse ano novo islâmico, o significado e a importância para nós muçulmanos. Seja bem-vindo, a palavra sua, Sheikh. Barakallah fiik, que Deus abençoe esse momento no qual a gente está e todas as nossas horas, todo o nosso tempo, inshallah. O mês do Muharram, ao qual Hajj Walter faz referência, é o nome do primeiro mês do calendário lunar. Então, sendo 12 meses, então quando é o mês de Muharram, nós nos transferimos de um ano para o outro. Entre os muçulmanos não há muito aquela coisa de festança e feriados por causa de ano novo exatamente. Mas há a lembrança, sim, do que significa um novo ano, um novo mês, um novo dia, e do que significa a Hijra, porque o ano islâmico se conta a partir da Hijra. Alguém, creio que ontem, perguntou, eu não estou entendendo, como assim ano novo? Se a gente está em 2023, estamos em julho, como é ano novo? Aí, acho que a gente pode e deve explicar com mais detalhes e com mais calma sobre esse assunto. Ou seja, é uma outra contagem, um outro calendário. Não é o calendário gregoriano, o calendário solar, que é janeiro, fevereiro, março, abril. Contamos hoje 2023 depois de Cristo. Temos o calendário lunar, que são outros meses, outra contagem, e os muçulmanos contam a partir da Hijra. Por isso o Carlos escreveu aqui para nós com H, né? Ou seja, pode escrever assim, DH, depois da Hijra. Que seria depois da emigração do mensageiro de Deus de Meca, onde ele nasceu, e depois de 13 anos de profecia, depois de 13 anos de ter recebido a primeira revelação, ele migra para Al-Medina, para a Medina, onde viveu 10 anos e ali faleceu. Então, é 1445 depois da Hijra, e hoje é o dia 2 de Muharram. Estamos do dia 2 para o dia 3 de Muharram, ou seja, a sexta-feira é dia 3. A sexta-feira agora que entra é o dia 3 de Muharram, de 1445. O mês que antecedeu é o 12º mês do ano anterior. É o 12º mês do ano anterior. Se chama o mês de Dhul Hijjah. Nesse mês acontece Al-Hajj, a peregrinação. E falamos sobre o Hajj nesse mês, e em que dias que acontece, e assim por diante. Então, o mês de Muharram é importante por ser um dos meses sagrados.
Anteriormente também a gente tinha dito que 4 meses são considerados meses sagrados, meses mais importantes ainda que outros dias e meses. Seria o mês de Dhul-Qa'dah, o mês 11, Dhul-Hijjah, o mês 12, Muharram, o mês número 1. Esses são 3 meses seguidos, 11, 12 e 1, certo? E também o mês 7, o 7º mês, que se chama Rajab. Tá? Isso aí a partir do texto do Alcorão, onde Deus Altíssimo seja diz: Minha arba'atun hurum. Os meses para Deus são 12. Entre esses meses, 4 são hurum. Hurum é o plural de haram, ou seja, sagrado, sacramentado. Ou seja, nesses meses, as boas ações são multiplicadas, as más ações também são multiplicadas, e era costume entre os árabes, e isso depois também se estendeu, depois da revelação do Alcorão, era costume deles, por exemplo, se há um desentendimento, uma guerra, quando é o mês sagrado, não há nenhum tipo de agressão e não há nenhum tipo de defesa, todos colocam as armas e levantam a bandeira branca, como dizem, né? Então, existem, para assim a gente imaginar melhor, existem locais sagrados, não existem locais importantes, que são sagrados, que são assim destacados e mais que outros lugares. Então, além de existir locais, também existem tempos, épocas, que também são sacramentadas ou sagradas. Então, isso sobre Al-Muharram. O que temos nesse mês de Muharram? Nesse mês, assim, tem muita coisa para se falar. Um dos mais importantes fatos que podemos falar é a Hijra. Porque os muçulmanos escolheram a Hijra para ser o marco para a contagem dos dias. Verdade. Tá. Para entender isso melhor, o que a gente pode exemplificar? Imaginem assim, antes do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, os cristãos estavam a contar depois de Cristo. Sim. Entre os árabes não havia uma contagem específica depois de um determinado acontecimento. Tipo, o nascimento de Jesus é um acontecimento. Aí foi contado a partir do nascimento de Jesus. Quando alguém te pergunta quando nasceu o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, o que é respondido? Qual é o ano em que ele nasceu? A gente diz o ano do elefante. Parece que contamos assim? Não contamos assim. Mas, na verdade, o significado é o ano da ocorrência da invasão dos elefantes a Meca. Né? Então, é para lembrar de um fato que aconteceu naquele ano e as pessoas se situarem. Porque não contavam 2, 3, 4, 10, 100, 150. Então, o ano do elefante é quando aconteceu a tentativa de invadir a cidade de Meca e destruir a Kaaba, a casa sagrada. E o líder desse exército se chamava Abraha. Era do Iêmen. E ele era, vamos dizer, o governador ou o representante do rei da Abissínia. A Abissínia é o nome que se dava antigamente para o chifre da África. O que hoje você pode considerar Etiópia, Somália, Eritreia, esses países. Né? Então, esse foi uma ocorrência. Então, isso significa que não tinham o costume de contar a partir de um fato, de um acontecimento, de uma ocorrência e dizer 1 ano depois de tal, 2º ano depois de tal. Até que Deus enviou o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele.
ainda não contavam, depois de um marco, depois de uma ocorrência, um fato, até que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, morreu. Cerca de 17 anos depois da morte do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, durante o governo de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Umar, que era o segundo khalifa. Antes dele, quem governou foi Abu Bakr, né? Temos 4 governos que você pode me corrigir, Haj Walter. Assim, o nome difícil com o qual eu vi a tradução que é feita, os sucessores probos. Califas, né? probos. Probos. Califa é o sucessor, né? Seria alguém que sucede o outro, é Khalifa. Por isso, Deus Altíssimo seja, quando criou o ser humano, no Alcorão Sagrado nós lemos: Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Deus disse aos anjos: eu criarei na terra um khalifa, ou seja, um sucessor. Ou seja, o ser humano que irá um suceder o outro. Haverá gerações que irão se autossuceder. Então, é chamado Khalifa por isso, porque ele sucedeu o profeta Muhammad no governo. Então, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Isso, é importante a gente escrever isso. Vamos colocar aqui. Abu Bakr, Umar, o terceiro, Uthman, falta só o Ali. O quarto, Ali. A essa sucessão nós damos o nome de Al-Khilafa Ar-Rashida. Ou seja, o governo sucessivo bem-sucedido. Falando mais fácil, né? Sim, ele é profético, né? Isso, a sucessão profética. E isso foi anunciado, e quando a gente fala anunciado, significa profetizado pelo mensageiro de Deus, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Ele falou, a sucessão no governo depois de mim será de 30 anos. Isso é uma profecia que se realizou e é uma das provas da profecia verdadeira de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Contando o período de governo de cada um desses 4, que são Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali, nós reunimos 30 anos de governo. Então, vamos lá. Citamos isso para citar que cerca de 17 anos depois da morte do mensageiro de Deus, na época de Umar ibn al-Khattab reuniu os seus ministros, os seus conselheiros, e deu uma sugestão para que escolhamos um marco, um episódio a partir do qual iremos contar os anos. E isso aconteceu porque um de seus representantes, que estava longe e enviava mensagens para ele, Abu Musa al-Ash'ari, também um sahabi, radiyallahu anhum jami'an. A gente diz que Deus esteja satisfeito com todos eles e respeitamos a todos os sahaba. Então, Abu Musa, ele enviou uma carta para Umar. E aí a carta não é datada com numeração, né? Com números. Então, veio uma sugestão para Umar. E disseram, Amir al-Mu'minin, se nós começamos a contar a partir de um marco, porque às vezes a carta chega até o senhor e o senhor responde, e às vezes não sabemos, por exemplo, é o mês de Ramadan. Ramadan de que ano? Sim, e imaginem naquela época, tinha também a demora para a chegada de mensagem, não é igual hoje, eletrônico. Né? Não tem o Sedex, não tem o WhatsApp. Então, Umar reuniu os seus conselheiros, seus ministros. Então, eles discutiram que data vamos escolher. Por exemplo, o nascimento do profeta,
a morte do profeta. Outra pessoa deu a sugestão de escolher, por exemplo, o dia do envio do profeta. Envio em árabe a gente diz bi'sat an-nabi, alayhi salatu wassalam. Ou seja, a data exata em que o profeta foi proclamado mensageiro de Deus, quando ele recebeu a primeira revelação. Tudo isso é muito bem conhecido na biografia do mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam. Você pode escolher o nascimento, a morte, a data do envio, ou seja, o dia em que ele foi proclamado mensageiro e recebeu a primeira revelação, que é 23 anos antes de sua morte. Você pode escolher a hijra, a imigração. Que é um acontecimento importante. Que é um acontecimento importante que aconteceu 10 anos antes de sua morte. Então eles escolheram a hijra. Então, a partir daquele momento, começaram a contar a partir da hijra. Isso foi estabelecido por Umar ibn al-Khattab, durante o governo dele. E isso é algo que ele estabelece, e aquilo que algum desses 4 califas, dos 4 governantes bem-sucedidos, aprovam ou determinam, se determina religiosamente. Ninguém pode chegar e dizer que isso é algo proibido. Como é que você vai determinar algo na religião que não faz parte dela? Porque o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou que eles são bem-sucedidos. Aí ele disse: "Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di." O que significa essa palavra? "Alaykum bi sunnati." Vocês devem seguir a minha tradição. Sunnah significa a tradição. Ou seja, aquilo que eu vos ensino, aquilo que eu vos oriento. Então, vocês devem seguir a minha tradição. E depois disse: وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ. E sigam também a tradição dos sucessores bem-sucedidos e orientados que virão depois de mim. Importante isso. Então, essa é a história da hijra. E também tem que se escolher o que, além do marco, além da data exata, do ano exato. O que tem que escolher? Falta escolher o quê? Também Data, o ano. Tem a ver com o tempo. O mês. Certo. Ainda vão escolher o mês. Por quê? Porque a hijra, ela não se deu no mês de Muharram. Bem lembrado, bem colocado. A hijra não se deu agora, nesse dia. A hijra se deu 3 meses mais para frente. Daqui a 3 meses. Tipo, Muharram, Safar. Muharram. Safar. Aí o mês 2 é o mês de Safar. Safar. O mês 3 é o mês do nascimento do mensageiro de Deus. E é o mês em que ele também emigrou. Rabi' al-Awwal. A gente fala o primeiro mês de Rabi', porque tem o Rabi' primeiro e o Rabi' segundo. Nesse mês nasceu o profeta. Nesse mês também se deu a imigração dele, a Medina. O que acontece? E agora, gente? A gente conta a partir de Rabi' al-Awwal, considerando que Rabi' al-Awwal é número 1 no ano? Ou contamos a partir de outro mês? Aí escolheram contar a partir de Muharram. Porque no mês anterior, o mês 12, é o mês em que acaba a peregrinação. Sim? Aí tem o mês de Dhul-Qa'dah, depois o mês de Dhul-Hijjah. Então, escolheram o mês de Muharram, também pela importância que ele tem e também por causa do mês que o sucede, que é o mês da peregrinação. Então, tudo isso é estabelecido durante o governo de Umar, muito depois da morte do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Essa é a história do estabelecimento do calendário.
Aí por isso estamos hoje no dia 2, 3 de Muharram, 3 do mês 1, Muharram, do ano 1445 depois da Hijra. E aí assim nós podemos contar e saber várias datas importantes. Chega o mês do Ramadã, por exemplo, sabemos, olha, opa, nós estamos em Muharram, faltam 9 meses para o Ramadã. O Ramadã passado passou há 3 meses. E assim por diante. Sheikh Ahmed, tem uma pergunta de um irmão hoje à tarde. Existe algum dia do mês do Muharram que algum dia recomendado para se jejuar nesse mês? Temos a importância de todo o mês. Vamos dizer, a importância de todo o mês. Em primeiro lugar, a pessoa pode escolher qualquer dia dos dias de mês de Muharram para jejuar. Por quê? Isso é extraído daquilo que é narrado da ação da vida do profeta, que a paz de Deus seja com ele, do que ele fez em vida e daquilo que ele falou. Ele disse assim: não existe oração mais valiosa para Deus depois das 5 orações principais, as obrigatórias, al-fara'id, né? A gente chama de al-fara'id. Não existe oração mais importante ou valiosa perante Deus, mais importante do que as 5 orações obrigatórias, do que a oração no meio da noite. Ou seja, temos aquilo que é imprescindível, obrigatório, é 5 orações diárias. Depois dessa oração, a oração recomendável. Ou seja, o que significa recomendável para nós? Aquilo que, se a pessoa faz, tem uma grande recompensa. Se a pessoa não faz, não está incorrendo em pecado, não está faltando com uma obrigação. Então, a oração que é mais importante perante Deus, depois das 5 obrigatórias, é a oração no meio da noite, ou seja, na madrugada. E o jejum, que é mais valioso para Deus, depois do jejum do Ramadã, é o jejum no mês de Muharram. Depois do mês do Ramadã. O mês do Ramadã é obrigatório. Agora, um jejum recomendável, temos vários dias. Então ele disse, olha, o mês mais importante e valioso para a pessoa jejuar é o mês de Muharram. Isso é o número 1. Em segundo lugar, temos o dia de Ashura, o dia 10 de Muharram. Dia 10. Qual é o nome que se dá a esse dia? Ashura. Ashura. Quem está aprendendo a língua árabe, conta os números, conta. De 1 até 10. 10 é o quê? Ashura. Ashura. É por isso que se chama Ashura. Ou seja, é o 10º. Tá? Aqui, entre parênteses, não tem nada a ver com aquilo que os xiitas realizam, lembrando o martírio de Al-Hussein radiyallahu anhu e os seus familiares. Al-Hussein radiyallahu anhu e os seus familiares foram martirizados nesse dia, 10 de Muharram. Porém, é proibido o luto e é proibido lembrar esse acontecimento dessa forma que é lembrada pelos xiitas. Isto tem um outro assunto e é outra, vamos dizer, outro assunto distinto. Tá bom? Mas o dia de Ashura foi citado pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele, como sendo um dia importante para se jejuar. Tá? Então, temos o mês inteiro. O mais importante dia é o dia 10. E se a pessoa quiser também anteceder com um dia de jejum e suceder com um dia de jejum também, 9, 10, 11. 3 dias, pode fazer. Isso. Aí temos na Sunnah, na palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, a recomendação dele para que seja jejuado esse dia, o dia 10, e também um dia que antecede, que é o dia 9, e o dia próximo que sucede, que é o dia 11. Tá? Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse
o jejum do dia de Ashura, dia 10, é um jejum que expia, apaga os pecados de um ano que antecedeu. Lembram que no mês passado tínhamos o dia de Arafah, também é outro dia de jejum. Importante. Tá? Espero que esteja bem entendido. E também temos na história do profeta, que a paz de Deus seja com ele, que quando ele viu os judeus jejuando nesse dia, e eles disseram que a razão desse nosso jejum, claro, os judeus daquela época que habitavam em Medina, eles disseram que nós jejuamos nesse dia porque é o dia em que Deus salvou Moisés e os filhos de Israel do exército do faraó. Quando aconteceu que Moisés abriu o caminho do mar, quando ele bateu com um cajado. Então, o que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse? Ele disse, eu sou mais próximo de Moisés que eles. Né? E ele jejuou e ordenou que fosse jejuado. Então, é uma ordem de maneira recomendável. E depois disse, jejuem, ou se eu puder, eu jejuarei o ano que antecede. Que é o Tessiá, né? Certo. Então, bem entendido, Ashura, Tasu'a, Ashura vem de Ashara. Vem de 10. 10. Se você fala 9, Tasu'a vem de Tis'a. É 9. 9. Tá? Então, Ashura, que é estabelecido como um dia importante para jejuar e é recomendável, e também está num mês importantíssimo, é um dia de jejum e é um dia de lembrar da salvação que Deus concedeu a Moisés, é um dia de lembrar de confiança, de esperança, tá? Repetindo, não tem nada a ver com o choro e com a lembrança do martírio de Hussein. E essa é uma outra história a qual podemos citar em outra oportunidade. Mesmo porque nós cremos com toda a convicção que tudo aquilo que a gente faz tem que ser estabelecido pelo mensageiro de Deus. Eu vou citar um exemplo para vocês. Na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, foi morreu mártir, uma pessoa muito próxima dele. E que era tão importante quanto é Al-Hussein, que é neto dele, que morreu depois da morte do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, por 60 anos. O profeta vivo, ele viu o seu tio morrer. Hamza. Morreu na batalha de Uhud no ano 2 depois da Hijra. E ele morreu de uma forma muito horrível. Quem o matou, quem mandou matá-lo, também ordenou que fosse cortado o seu estômago e tirado o seu fígado. E assim por diante. Então, se é para nós chorarmos por alguém que é parente do profeta, que é da prole do profeta, que é da descendência ou ascendência do profeta, que é de El-Beit, também temos que chorar por Hamza. Mas o profeta não chorou posteriormente, ou seja, ele chorou naturalmente como a pessoa que perde um ente querido chora. O enterrou, chorou a morte dele e posteriormente a vida seguiu. E sempre que pode ser lembrada a morte dele, de Hamza, se diz, radiyallahu anhu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Então, depois de 60 anos da morte do profeta, acontece o martírio de Hussein, assim como outros foram martirizados também. Vários. Se é porque ele é da família do profeta, da prole do profeta, teve outros que morreram e é da prole dele, e não acontece a lembrança desse fato da maneira que acontece a lembrança do martírio de Hussein. Se é porque ele foi morto de uma maneira horrenda, também outros foram mortos de maneira horrenda. Então há a politização desse assunto. Então
é um assunto que o muçulmano deve entender bem. Ashura, quando dizemos, é o dia de jejum. Ponto. Fica por aqui. Tá bom? Uhum. E aí, voltamos a falar sobre a Hijra. Chefe, tem uma pergunta, tem duas já. Três. Tá, tem uma irmã aqui que só nos cumprimentou, estou fascinada pela aula de hoje, obrigado. E tem outra pergunta, que Ashura foi o dia de outros acontecimentos também? Uma pergunta. Como o dilúvio, a queda de Adão no paraíso, etc. É verdade isso ou não, Chefe? Existe algum escrito? Sim. O principal acontecimento que é citado é a salvação de Moisés, quando ele teve o milagre de abrir o caminho do mar. E também é citado em outros relatos sobre o dia em que, sendo esse o dia em que a arca se estabeleceu depois do dilúvio. Sim? Quando ela parou, foi esse dia. Quando ela, vamos dizer, se fosse avião, quando ele pousou. Quando chegou na Terra. Isso. Quando a arca se estabelece, quando eles podem descer a salvo. Ou seja, também tem um sentido de salvação. Tem também. Aqueles que adentraram na arca, estavam com Nuh, alayhi salam, com Noé, eles desceram. Isso mesmo, atracou. Esse é um termo técnico. Obrigado, Nina. E quando a arca atracou. Há relatos do gênero, sim. Tá bom? É realmente um acontecimento importante que simboliza muita coisa, se for ver por esse lado mesmo. Isso. Por isso que a gente falou. Ashura é um dia de lembrar o quê? Salvação, confiança, esperança. Uhum. E tem muito a ver com a Hijra. Porque a Hijra é um grande marco que foi escolhido porque é um marco que é um marco entre perseguição e vitória. É um marco entre vamos dizer, a proclamação da mensagem de maneira secreta, de maneira a ser feita com muito cuidado, para que depois desse marco ele possa, o mensageiro e os seus companheiros possam se dedicar totalmente à publicação da mensagem, à transmissão dela. Então é um grande marco também. Tem o sentido de salvação, de confiança, de esperança. Então tem tudo a ver a escolha até mesmo do mês de Muharram nessa época. Ainda que esse não é o motivo exato, mas só que tem a ver, né? Sheikh, a irmã Maria aqui está perguntando aqui nos comentários o que foi a primeira coisa que o profeta de Deus fez quando chegou em Medina? Alguma coisa no sentido político, no sentido... não dá, como é que é a então, pergunta? Sim, é narrado em detalhes como foi a chegada do mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, a Medina. E, na verdade, ele era esperado, né? E a Hijra, ela tem muitos episódios. Episódios do preparo para a saída do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, de Meca. Como ele saiu e como ele se dirigiu à cidade natal dele, dizendo que essa é a cidade que eu mais amo. E se não fosse o meu povo me tirar dessa cidade, eu não saía, e assim por diante. Episódios sobre o caminho, o que ele fez no caminho, e lições em cada parte. Uma das lições é essa pergunta que a irmã faz, que a Maria faz. A primeira coisa que o profeta de Deus fez quando chegou em Medina foi construir a mesquita. Construir o local onde ele irá reunir os seus companheiros. Sim? E depois disso também existe um episódio, um acontecimento que é chamado Al-Mu'akha Bain al-Muhajirin wal-Ansar. A irmanização, Al-Mu'akha vem de Akh. Akh é irmão. Irmão. Vamos falar em
português assim, não sei nem se existe isso, a irmanização entre os imigrantes e os socorredores. Os imigrantes são o muhajirin. Vejam, hijra, imigração. Quem é imigrante? Muhajir. Muhajirin é o plural. Tá? Então, há aqueles que foram denominados al-ansar, aqueles que socorrem, ou aqueles que apoiam, apoiadores. E essa denominação é a denominação do Alcorão. Tá? Deus Altíssimo citou em Surat At-Tawbah: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Deus é satisfeito, está em agrado com os imigrantes e os apoiadores. Ou seja, todos esses que formam os companheiros do profeta, que a paz de Deus seja com ele, todos eles foram certificados por Deus como pessoas de confiança. E quem vem depois da revelação do Alcorão e diz que um deles não é de confiança, é um herege. Não há uma outra palavra para considerar essa pessoa. Tipo, uma pessoa que insulta um dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Uma pessoa que insulta uma esposa do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Tipo, Deus Altíssimo seja no Alcorão, diz assim: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. O que é ummahat? É mãe. Mãe. Ummahatuhum, mães deles. Deus diz assim: as esposas do profeta são mães dos crentes. Ou seja, você está insultando a tua mãe, se você se considera crente. Imaginem. Ou imaginem também alguém insultando a esposa do mensageiro de Deus, está insultando a honra do mensageiro de Deus. Exatamente. Traduzindo, seria esse ato, seria unir as tribos também, facilitando para as pessoas entenderem, né? Então, aí temos, para unir as tribos, temos a terceira coisa. Então a irmã falou, o que foi a primeira coisa que o profeta de Deus fez quando chegou em Medina? Construir a mesquita, que é a escola, que é o local de reunião, acolhimento, quartel-general, a universidade, é tudo. Segunda coisa, irmanizar entre aqueles que vieram de fora e entre aqueles que os receberam. De forma que um era irmanizado com o outro. E dividia, aquele que é de Medina, dividia tudo com o seu irmão. Aí tem a terceira coisa, você citou unir as tribos. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, estabeleceu um estatuto de convivência entre as pessoas de diversas tribos e diversas religiões em Medina. Aí isso que ele fez para unir as tribos. A irmanização é para unir os muçulmanos. Agora, o terceiro ponto, unir as tribos de diversas religiões. O que eu quero dizer diversas religiões? Tinha aqueles que ainda eram idólatras, adoravam aos ídolos. Você pode chamar de politeísta, de pagão, né? Tinha os judeus e aqueles que aderiram ao Islã, os muçulmanos. Então ele fez um estatuto que reunia todos eles e dava os devidos direitos a todas as pessoas. Hoje, atualmente, as pessoas muito falam sobre direito das minorias. Os não muçulmanos são perseguidos nos países de maioria muçulmana. Mentira. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, desde o primeiro dia em que ele tinha força, tinha poder e governo, ele deu o direito a todas as pessoas dentro do estado em que ele vivia e governava. E a gente tem isso a partir do dia da Hijra, do primeiro dia em que ele pisa em Medina.
Então ele deu os direitos e disse para as pessoas: todos vocês devem defender a nossa cidade daqueles que a atacam, assim como também aqueles que querem entrar na cidade, seja de qualquer religião, ali naquela época, seja de qualquer religião, quer entrar e estar sob a proteção e a tutela do nosso governo, estatuto, ele será bem-vindo. Tá? Ótimo. Então, isso sobre a primeira coisa que o profeta fez, né? Que foi bastante. Foi muito trabalho, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Se o senhor achar aí alguma pergunta, pode se É. atravessar, chefe. A Nina falou, pergunta de Hajj. Desculpa, Pergunta pergunta de de prova. prova. Pergunta de prova. Eu falei, eu perguntei o que é Eu não sei se você tinha respondido ou não. Não, não, não. Essa colocação da Nina foi sobre a pergunta da irmã sobre o primeiro ato do profeta em Medina. Sim. Houve, Houve algum quais acordo? foram os primeiros a chegar? Irmanação. Irmanar, sim. Quais foram os primeiros a chegar? A Hijra já estava a acontecer mesmo antes da Hijra do mensageiro. Ou seja, ele já tinha permitido aos seus companheiros que podiam viajar, que viajassem. E aí, eles foram indo aos poucos. Um ano antes, ele tinha já enviado Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu, que era um jovem que foi enviado para ensinar as pessoas em Medina. Aqueles que são do povo de Medina e se tornaram muçulmanos. E assim, ele é um dos imigrantes, mas ele imigrou antes do profeta. E outros imigraram antes dele. Agora, a Hijra exatamente do profeta, ele viajou junto com o seu companheiro Abu Bakr, radiyallahu anhu. E isso também é narrado no Alcorão. Por exemplo, se a pessoa ela não conhece os textos da Sunna ou não reconhece os textos da Sunna, o Alcorão é claro, né? No Alcorão Sagrado, Deus diz: إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Quando o mensageiro disse ao seu companheiro: não se entristeça, pois Deus está conosco, né? E aí Deus disse antes disso, idhuma fil ghar, quando eles dois estavam dentro da caverna. Então, no versículo, Deus cita 5 vezes que tinha uma pessoa com ele, com o mensageiro de Deus. Quem irá ser senão Abu Bakr, que é conhecido e reconhecido, sempre esteve na companhia do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e os relatos são diversos de que ele saiu na companhia do profeta para a imigração. E ainda depois da imigração do profeta vieram outros. Está bem? Então vamos lá. Um ano antes, Mus'ab ibn Umair chegou. Aí é relatado que os companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, emigravam aos poucos, em grupos, individualmente. Há o relato, por exemplo, da imigração de Salama, Umar ibn al-Khattab. Umar, por exemplo, qual é o relato que se tem da imigração de Umar? Umar foi um dos únicos que imigrou publicamente. Ou seja, ele tinha força e ele tinha poder. Então ele chegou no centro da Kaaba e gritou e bradou, disse para as pessoas: eu estou imigrando. E aquele que quiser ter o seu filho órfão ou a sua mulher viúva, que venha atrás de mim. Né? Agora, o profeta e Abu Bakr foram em outra situação. Seguiram
aquilo que Deus Altíssimo seja revelou ao profeta, que a paz de Deus seja com ele, e tomaram o caminho de Al-Medina durante vários dias, e inclusive ficaram 3 dias dentro da caverna. Tudo isso seguindo os meios para se chegar ao fim, mesmo sendo protegido por Deus. Tem mais uma pergunta aqui, Sheikh. Houve algum acordo ou alguma lei para os judeus que eram moradores da região? Já viviam lá? Sim. Esse terceiro ponto que foi realizado pelo mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, que a gente chama de Estatuto de Medina. Estatuto de Al-Medina. Foi um acordo com os judeus, assegurando que, se eles quiserem, podem continuar na religião deles, e mesmo eles sabendo que Muhammad é um verdadeiro profeta. Inclusive, a presença dos judeus em Medina, uma das razões e motivos que fez os judeus habitarem naquela região, foi que eles esperavam, já desde antigamente, esperavam o envio de um novo profeta naquela região. Eles sabiam que iria surgir ali. Eles sabiam que iria surgir ali o mensageiro de Deus. Então ele nasceu em Meca, e aí eles sabem que o local de sua imigração é Al-Medina. Então quando ele imigrou, alguns deles se tornaram muçulmanos, outros disseram não. Sendo ele Muhammad, nós não queremos segui-lo, e entraram no acordo com ele. Depois disso, existem os episódios da traição das tribos judias que viviam ali, de algumas tribos judias, melhor falando. Aí são tribos famosas na biografia do profeta, que a paz de Deus seja com ele, de Bani Qurayza, de Bani Qaynuqa e outras. São nomes que são conhecidos da época. Dentro desse acordo, para nós entendermos, dentro desse estatuto estava o direito à liberdade religiosa, que os judeus poderiam continuar na sua crença sem problema algum, sem imposição, independente de quem estava governando, para todo mundo entender, né? Sim, o direito à liberdade religiosa. E isso se repetiu quando Umar ibn al-Khattab conquistou a Palestina. Uhum. E isso se deu mais na Palestina no que diz respeito aos cristãos. Porque os cristãos é que viviam na Palestina. Sim. E havia também os judeus, mas majoritariamente quem vivia na Palestina são os cristãos. Então o que acontece? O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele não conquistou a Palestina, ele não conheceu pessoalmente a Palestina. É um local importante porque Deus escolheu para o profeta Muhammad um novo milagre, que foi Al-Isra e Al-Mi'raj. Ele ascendeu de Al-Aqsa, da mesquita na Palestina, em Jerusalém, para os céus, né? Isso aí é relatado na sura que se chama Surat Al-Isra. Então, o profeta teve isso, mas ele nunca viveu lá, ele não foi para lá. Então, no governo de Umar ele conquistou a Palestina. Ele também determinou que todos aqueles que já moravam na Palestina são assegurados em ter paz, em ter liberdade religiosa, mesmo escolhendo não ser muçulmanos. Aconteceu isso também com Salahuddin Sheikh. Os brasileiros conhecem como Saladino também, quando conquistou a Palestina, foi dado o direito de liberdade religiosa, tanto para cristãos, que eram a maioria maçante, como para os judeus também. Bom a gente ressaltar. Isso, na época de Umar é chamado Al-Uhda Al-Umariyya. Al-Uhda significa o compromisso de Umar. O compromisso, vamos dizer, Umariyya seria o compromisso omariano, né? O compromisso de Umar. Do responsável, de quem mandava, seria isso. Isso. Então, o estatuto, vamos dizer, o compromisso, a promessa, ela tomou o nome dele.
radiyallahu anhu. Bom, a gente falou vários nomes aqui, mashallah, muitos nomes importantes, principalmente, claro, do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. A Hijra é a Hijra, a imigração do profeta. Falamos o nome de Hamza ibn Abd al-Muttalib, que é tio do profeta. Al-Hussein, que é neto do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Abu Bakr, genro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. E seu companheiro Umar ibn al-Khattab é cunhado do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. E seu nobre companheiro e sucessor também. Falamos o nome de Uthman, de Ali, que é seu genro, radiyallahu anhum ajma'in. Muito bom, mashallah. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O nosso tempo está se esgotando. Temos aqui 3 minutos para quem quiser falar alguma consideração. Tem mais alguma colocação importante, Sheikh? Ou o senhor está satisfeito no que foi? Tem uma pergunta em árabe aqui. Quem não pôde fazer a al-Udhiyah no dia do Eid, ou seja, fazer o sacrifício, né, no dia do Eid, é permitido que ele faça al-Udhiyah em outra época do ano? Então, a al-Udhiyah, ela tem um tempo determinado, tá? Em qualquer outra época do ano que não seja no tempo determinado da Udhiyah, você pode fazer o sacrifício, mas não é considerado Udhiyah. Tipo, por exemplo, você pode escolher um cordeiro, um animal, degolá-lo, sacrificá-lo e distribuir a sua carne, tá? Mas não é Udhiyah, tá? Não é a Udhiyah do Eid. É uma doação comum de outra época, tá? Mas a Udhiyah, ela tem que ser no dia do Eid e nos 3 dias que sucedem. Falando em dias lunares, dias de meses lunares, dia 10, 11, 12, 13 de Dhul Hijjah. Até o pôr do sol desse 13º dia de Dhul Hijjah é Udhiyah. Se eu fizer no outro dia de manhã, é uma doação comum. Então não, la yajuz, não é permitido. Mas se fizer, ela é considerada uma doação. Uhum. Perfeito. Irmã Neuda, manda uma mensagem para mim que eu te mando digital, tá? Não, manda uma mensagem no meu direct para eu não esquecer, por favor. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação. Sheikh Ahmed, o tempo está se esgotando. Queria agradecer o tempo que o senhor nos proporcionou, de muito conhecimento. Agradeço a Deus a oportunidade. Não temos mais pergunta nenhuma. Até a próxima quinta-feira. Sheikh Ahmed, por favor, as suas considerações. Jazakumullahu khairan. Então, fico grato por poder me encontrar contigo e com os irmãos e irmãs de novo. Como eu já tinha dito, é importante, a gente falou vários nomes importantíssimos, falou sobre a Hijra. É importante a gente lembrar e concluir tudo que envolve a Hijra, o mês de Muharram, o dia 10 de Muharram, que é um dia de jejum recomendável. Eu aconselho, perguntem sobre o assunto, sobre todos os assuntos que envolvem essa época, perguntem para nós, enviem para o Hajj Walter, enviem para nós. Esses dias são dias que representam, como a gente disse, confiança, esperança, vitória, tá? Salvação. Por isso que é lembrado esse dia de Muharram, que é o dia 10 de Muharram, Ashura, como um dia em que Deus concedeu a Moisés vitória, a Noé e assim por diante. Então, lembrar muito desses termos, dessas palavras e, por favor, perguntem, interroguem, questionem, não levem os assuntos relacionados a essa época e relacionados a outras épocas assim, sem entender, tá bom? Então, esses termos são importantes. Salvação, vitória, confiança, esperança. Barakallahu bikum. Jazakallahu khairan, pessoal, agradecido. A presença de todos. Até a próxima quinta-feira. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jazakumullahu khairan.